Copa do Mundo pode aumentar a chance de você infartar. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo o porquê um jogador como o Endrick pode ser a diferença entre aumentar ou diminuir a chance disso acontecer com você. Bom, de onde veio toda essa história de Copa do Mundo aumentar risco de infarto? Isso vem desde 2006, quando lá na Copa da Alemanha, a gente teve um grande estudo que foi publicado numa das revistas mais importantes do mundo, que é o New England Journal of Medicine, onde na Copa da Alemanha eles procuraram avaliar durante todo o período da Copa do Mundo qual era a incidência de número de infartos, para depois comparar com anos anteriores se isso aumentava ou diminuía. Então veja só, esse estudo ele foi publicado nesse New England, que é a principal revista do mundo de medicina, e ele acompanhou pacientes no período de junho a julho de 2026 e comparou esse tempo de intervalo com outros anos anteriores para ver se havia diferença na quantidade de pessoas que chegavam ao hospital com infarto. E o resultado foi muito impressionante. Viu que na época da Copa do Mundo, o número de admissões no hospital por problemas cardiovasculares, incluindo infarto, aumentou em 2,6 vezes a mais. Ou seja, só de estar assistindo a Copa do Mundo lá em Munique, que onde foi desenhado esse estudo, na época da Copa do Mundo, eu tinha 2,5 vezes mais chance de infartar do que em outras épocas do ano, seja no mesmo ano, antes da Copa do Mundo, por exemplo, que esse estudo pegou o período aqui de maio e junho, como em anos anteriores, no mesmo intervalo de tempo. E olha que interessante esse gráfico do estudo. Aqui foram os outros 2 anos que o estudo avaliou, tá? Em amarelo, 2003, em azul, 2005, no mesmo intervalo de tempo, de maio a julho, e em vermelho, na Copa de 2006. E veja que o aumento de eventos que a gente vê aqui no eixo X, no eixo Y, ele é muito maior nos dias específicos de jogos da Alemanha. Então não foi o período da Copa em si, o mês da Copa em que as pessoas estavam comemorando mais ou tinha mais turistas, foi especificamente nos jogos da Alemanha, aumentou a chegada de pacientes no pronto-socorro por causas cardiovasculares nesses dias de jogo lá em Munique. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o estresse agudo de uma partida de futebol, que você está muito emocionalmente envolvido, ele pode desencadear alterações fisiopatológicas no seu coração, no seu organismo, que podem favorecer o acontecer o infarto. O seu coração, por uma descarga adrenérgica, a gente tem uma adrenalina maior no sangue, e o coração acelera, o músculo precisa de mais oxigênio, o sangue fica mais propenso a coagular, e isso pode ser o que faltava, o gatilho para acontecer o infarto. Imagina que o infarto é um incêndio e que você tem uma floresta propensa a ter o infarto. A Copa do Mundo é como se tivesse jogado um foguinho lá ou um raio ter caído nessa floresta e ter iniciado o incêndio. Tá? É basicamente isso. O que isso quer dizer? Não é qualquer floresta que vai ter um incêndio, tem que ser uma floresta propícia, a floresta que está com folhas secas. Se é uma floresta saudável, folhas úmidas, o tempo estava bom, isso não vai acontecer. O mesmo serve para o coração na época da Copa do Mundo. Esse mesmo estudo, ele viu que pacientes que chegavam infartados nessa época do ano já eram pacientes que já tinham doença antes, mais da metade deles, em comparação que em outras épocas esse número chegava a apenas 30% de pessoas que já eram doentes. Então, a mensagem que fica é você deve cuidar para que quando chegar nessas épocas de estresse emocional, isso não te afete tanto, tá? O que eu quero trazer aqui agora? Para a gente confirmar uma tese, só um estudo ele não basta. A gente tem que ver se isso é replicado em diversos lugares, em outras populações, e é por isso que a gente procura outros estudos. Então a gente teve um estudo muito interessante da Inglaterra, de 1998, quando teve uma semifinal da Inglaterra contra a Argentina. E o que foi visto nessa semifinal da Inglaterra com a Argentina? O jogo estava em 1-1 até que a partida foi para os pênaltis. E a Inglaterra perdeu nos pênaltis. Após a Inglaterra ter perdido nos pênaltis, o número de infartos aumentou muito na região. Teve um aumento de 25% a mais do que o esperado após essa derrota nos pênaltis.
uma quantidade de 55 infartos em número a mais no país da Inglaterra após essa semifinal. E o dado mais interessante é que nos outros jogos da Inglaterra dessa mesma Copa, em que a Inglaterra tinha ganhado, isso não tinha acontecido. Então a disputa de pênalti e principalmente a derrota, ela ocasionou esse aumento de infartos. Então a gente fica na dúvida: será que é o jogo? Será que é o mata-mata? Será que é o. Será que é a derrota? Se você pegar aqui na Copa do Mundo, que a gente viu no estudo da Alemanha, os picos maiores de incidência de infarto foram nos mata-matas da Alemanha. O último jogo, aqui em oitavo, foi a disputa de terceiro lugar, que já não tem muita validade, que a Alemanha disputou na Copa de 2006. Mas veja aqui, a semifinal e a quartas de final, o quanto a gente teve aumento de infarto, tá? Então, o que isso quer dizer, pessoal? A gente tem na Alemanha isso contribuindo, esse dado sugerindo que a gente possa ter um aumento de infarto decorrente da Copa do Mundo. A gente tem a Inglaterra com um dado com a derrota dos pênaltis sugerindo também essa alteração. E no Brasil a gente também teve um estudo que pegou da Copa de 2010 para trás mais de 100 mil pacientes avaliados e viu que na época do Copa do Mundo a gente também tinha um aumento de 16% na incidência de infarto. Ou seja, na época da Copa, em específico, a pessoa tinha uma chance de infartar 16% a mais do que as outras. Felizmente, esses dados foram coletados através do banco de dados do SUS. Isso não levou a aumento de mortalidade cardiovascular, ou seja, as pessoas chegavam infartando, mas ninguém morreu mais porque estava tendo Copa do Mundo. Agora, a gente tem que ser honesto. Nem todos os estudos foram positivos. E aqui eu vou te citar dois. A gente teve um grande banco de dados suíço, com mais de 400 mil pacientes, ou seja, foi o maior estudo em termos de número de pacientes avaliados sobre eventos e relação com infarto. Esse banco de dados sueco, ele não pegou apenas Copa do Mundo, mas ele quis avaliar a incidência, a ocorrência de infarto com diversas datas comemorativas e festivas, incluindo a Copa do Mundo, e foi visto que a Copa, ou eventos esportivos no geral, não tiveram nenhuma relação com o aumento de infarto na Suécia. Mas, olha o ponto interessante, na data de Natal, o feriado do Natal, aumentou em 30% a chance de uma pessoa infartar. E se a gente quiser fazer um paralelo, talvez para os suecos, o Natal seja muito mais emocionalmente relevante do que a Copa do Mundo de futebol. Não sei, não moro na Suécia, não conversei com suecos sobre isso, mas apenas criando hipótese do porquê que na Suécia isso não aconteceu. E a gente também teve um estudo na Itália, e italianos gostam de futebol, e na Itália isso também não aconteceu. Bom, quando na literatura médica, e você vai me ver falando muito disso aqui no meu canal, a gente tem alguns estudos negativos e alguns estudos positivos, a gente avalia a qualidade desses estudos, e se a qualidade dos estudos é boa, a gente junta eles no que a gente chama de meta-análise, para a gente tentar ver que no conjunto todo da obra, quando a gente tem muitos pacientes sendo avaliados, qual que é o sinal que a gente consegue ter disso. E o que a gente conseguiu ver nessa meta-análise, que realmente aconteceu juntando todos esses e mais estudos, um total de 19 estudos, assistir a um grande torneio de esporte, como a Copa do Mundo, aumentou em quase 20% a chance de infartar. Isso não mexeu na mortalidade dos pacientes, então, de novo, aumentou o infarto, aumentou procura, aumentou provavelmente os cateterismos que a gente faz nessas épocas, mas nenhum paciente morreu a mais nessa grande meta-análise porque estava tendo um evento esportivo. E um dado muito interessante dessa meta-análise mostrou a diferença desses resultados frente a uma vitória e a uma derrota. Apesar de no final da obra não ter aumentado a chance de uma pessoa morrer por infarto, se a seleção ganhava, a chance de uma pessoa morrer por infarto, a probabilidade diminuía em 12%. Mas se essa seleção perdia nessa meta-análise, a chance da pessoa morrer por infarto aumentava em 19%. Então, a derrota nessa meta-análise, ela veio como um forte preditor de mortalidade cardiovascular quando a gente está olhando infarto e Copa do Mundo. Por isso que quando eu joguei a analogia aqui do Hendrick, se a gente coloca nele a expectativa de trazer a vitória para o Brasil, ele não entrar e levar a derrota, tem mais chance de uma pessoa susceptível a ter um infarto que ela tenha esse infarto. Então, por isso que a gente tem que torcer para que tudo ocorra bem para a seleção, para que nossos corações aqui no Brasil fiquem bem calmos. Até porque o Brasil é um país que culturalmente é muito apegado ao esporte e à seleção. A gente está vendo hoje em dia
um pouco menos esse apego ao futebol, mas porque a gente vem de anos de decepção. E eu tenho certeza que se a gente começar a ganhar de novo, essa paixão pelo esporte vai voltar e, consequentemente, a gente tem que se blindar, tanto emocionalmente quanto no organismo, controlar a pressão, controlar diabetes, controlar o colesterol, para evitar que, num surto de emoção agudo, a gente possa ter um infarto. Então, a Copa do Mundo já começou, mas o mata-mata ainda não. E se você não passou numa consulta com um cardiologista, procure para ver se está tudo em ordem, para que você possa resistir com calma o que vem por aí. E se você gostou desse vídeo, inscreve aqui no meu canal para que você não possa perder mais informação sobre saúde traduzida para o que de fato acontece na verdade, frente ao grande desinformação que existe na internet hoje.